Pronto, então damos início aí à última apresentação da gente aí do ciclo, tá? Prazer enorme aí ter vocês nessas três apresentações, nosso broadcast aí, tá? Próxima vez que a gente vai se encontrar agora, se Deus quiser, vai ser agora nas confraternizações. Então vamos iniciar aí a nossa última palestra, né? Sobre hoje, gerenciamento de serviço voltado justamente ao negócio. Então, pessoal, a apresentação hoje não vai falar de ferramenta, a intenção é a gente falar realmente do cenário novo que está acontecendo aí, tá? Então a gente não vai focar em ferramenta. Eu quero que vocês entendam o que é que está acontecendo hoje no mercado mundial e aproveitem a apresentação como desse tipo de aprendizagem, tá? Então vamos começar com esse sonzinho. There is one new critical alarm. Então, assim, There is one new critical alarm. para todo mundo, eu acho que isso aí é pessoa familiar, né? Então, outra reunião para encontrar a causa raiz, aí eu falo inundação de alarmes e tickets no Service Desk. Não sei quantos serviços estão em risco. Então, essa pergunta é muito corriqueira hoje em dia. Então, muitos combates a incêndio e pouca inovação. Por que isso? Justamente porque quando a gente vai ver hoje nos mais importantes pesquisas que é feitas aí mundo afora, a gente vê um problema muito sério, que é justamente 54%, só 54% dos problemas hoje de serviço que a gente fala são detectados pela primeira vez por usuário. Então, a maioria das organizações não tem esse nível de monitorar alguma coisa. E o que é que acontece? O usuário é a primeira pessoa que recorre, ó, meu serviço parou. Estou sem acesso a determinada ferramenta. Não consigo acessar determinada ferramenta. Então, quem é o primeiro a recorrer a isso? Sempre é o usuário. O usuário ele fica nesse papel de ser o termômetro da organização. Então, hoje, o que é que acontece? Os gestores eles não querem saber qual é o IC que está sendo alarmado, tá? Eles querem saber justamente qual o impacto que isso trouxe. Então, qual serviço que isso foi impactado? Se houve alguma parada nesse serviço, ou se esse serviço, quem está falando, ele só foi degradado. E a intenção dessa apresentação é justamente desmistificar isso e saber falar para o gestor que muitas vezes não é uma pessoa de TI, é uma pessoa de uma alta gestão, é uma pessoa que está lá focada no negócio, então ele não é totalmente uma pessoa voltada a TI e não entende o que é um item de configuração, não entende o que é um servidor, ele não entende o que está por trás de toda a infraestrutura, ou para ele tudo é um site. Então, assim, ele não entende isso. E ele é alertado, e ele tem toda uma infraestrutura que ele paga todo mês, e ele é alertado pelo usuário. Então, imagine o impacto que isso traz no setor de TI. Imagine o custo que é você dizer isso a um gestor. Ó, quem realmente alertou primeiro sobre essa queda foi o usuário. Então, 82% da pesquisa dos recursos de TI da organização, elas fazem reuniões o quê? Multifuncionais. O que é uma reunião multifuncional? Então, o que é uma reunião multifuncional? É aquela reunião que tem uma pessoa de rede, é aquela reunião que tem uma pessoa de aplicação, aquela reunião que tem uma pessoa de processo, uma pessoa que não é da área de TI de vez em quando. Então, uma reunião multifuncional são várias pessoas de vários setores diferentes da própria TI que estão o quê? Estão se reunindo para solucionar problemas, geralmente voltados ao desempenho de algum serviço nas aplicações. E o que? Isso é o pior, é o mais alarmante, que 82% do recurso de TI dedicado dentro de casa, ele encontra-se para quê? Para resolver problemas. Então imagine que eu tenho 82% do trabalho de TI, eles estão batendo cabeça para corrigir um determinado problema. Por quê? Porque eu não sei de onde veio o problema,
De vez em quando, a equipe de desenvolvimento diz que é problema de rede, a equipe de rede diz que é problema de banco de dados, a equipe de banco de dados, né, diz que foi um processo mal resolvido, ele não entendeu que isso aí era prioridade. Então, tudo isso traz um custo muito grande à organização. Tudo isso por falta de, é, por falta de uma boa, digamos, de uma boa visão de toda a infraestrutura, de toda a TI, traz um custo muito alto para a organização. Então, ó, o que que acontece hoje que a gente vê muito, né? Então, não existe uma visão simples da infraestrutura. Realmente, o que a gente vai falar aqui, a gente vai tentar trazer um modo mais simples para a gente abordar essa parte, o que é um serviço, um gerenciamento de serviço, mas assim, a gente sabe que é algo complexo. A infraestrutura de TI é algo complexo, né? Então, a gente encontra a dificuldade em achar uma causa raiz, onde ocorreu aquele fato, o que ocasionou aquele fato, qual correlação esse fato, depois que ocorreu, vai trazer, né, para a minha organização. E aí vem um pior, né? São muitas ferramentas de monitoramento que a gente tem e elas não se falam, não se. Então cada um tem uma tela diferente, tem várias telas para consultar, e isso gera uma demanda muito grande e aí é responsável por esses 80% que a gente está falando, né? Então, e se eu tivesse uma visão única e centralizar toda a TI? Isso parece um pouco utopia, né? Mas é justamente isso que a gente está abordando aqui, tá? A intenção hoje do mercado é a gente trazer, e por isso que a versão ITIL, o contexto ITIL hoje tá tão abrangente nas organizações, porque a gente está falando não é de entregar um simples serviço, é alinhar esse serviço realmente ao negócio. Então, muitas vezes, a TI ela tem que falar com o pessoal do administrativo financeiro, alta gestão, conhecer o que é crítico dentro da organização, para a gente começar a entender qual serviço. Muitas vezes a própria TI ele elenca os serviços, mas não é um serviço que a organização entende como sendo crítico. A gente acha crítico, mas a organização tem uma outra visão. E a visão correta, por incrível que pareça, vai ser essa da organização. Por quê? Porque eles estão habituados a entender qual o negócio que eles estão trabalhando. Tá? A gente vai ver que aqui a visão é um pouco óbvia para a gente TI, mas assim, para as pessoas que não são voltadas à TI, se torna um pouco complicada. Então, hoje em dia, o que é que eu vou proporcionar com essa visão única? Justamente sistemas muito mais estáveis, então menos tempo de resolução de problemas, isso aí é fantástico, tá? E usuários mais satisfeitos. Então, a IT bate nisso, né? A satisfação do cliente, a satisfação do usuário, e é isso que a gente vai proporcionar a ele. E sabe como? Justamente monitorando todas as áreas de TI, usando essa visão integrada que a gente está falando de serviço, tá? Então, esse quadro é bem batido, né? Então, primeiro eu vou falar para vocês o que é um serviço gerencial TI, né? Um gerenciamento de serviço TI. Então, a gente tem que sempre lembrar isso. A gente é muito técnico, as pessoas de tecnologias têm esse padrão de ser muito técnico. E aí querem, de vez em quando, resolver o problema só com a ferramenta e tentar resolver isso só. Então, assim, a gente tem que lembrar que para a gente entregar qualquer serviço, a gente tem que englobar pessoas. Isso quando eu falo pessoas, é você próprio, são pessoas de outros setores da própria TI, tá? Os clientes, justamente que são pessoal do setor de desenvolvimento, ou pessoal financeiro, pessoal do setor do RH, então outros setores atrelados ou até clientes externos, digamos, site que provê um acesso via Detran, alguma coisa desse tipo. Então a população como toda é o seu cliente. Tecnologia, e o principal, que vai ser o alicerce de tudo, os processos, né? Os processos, eles justamente vêm aí para ser o quê? Para ser a base de tudo. Ele que vai dizer para as pessoas dentro da TI como falarem a mesma língua. E aí, só assim, eu vou ter condições de entregar um serviço. Então, ó, essa figura também é me batida, mas aí traz bem o que é isso. Então, ó, ferramenta, ela só é
ponta, ou desculpa, tecnologia, ela só é a ponta do iceberg. Então, a gente precisa também, quando a gente vai entregar um serviço, principalmente a um cliente, a gente tem que entender que e tem que passar ao cliente que não é só a ferramenta ou a infraestrutura que a gente está entregando. A gente está por trás fazendo toda a parte de definição do processo, implantação do processo, vai ter um gerenciamento da melhoria da continuidade. Então, tem pessoas que vão ter o quê? Responsabilidades definidas, vai ter gerenciamento de todo o processo, ou, desculpa, de toda a ferramenta que está sendo feita, vai ter que capacitar essas pessoas e principalmente disciplinar elas. Então, ó, por definição, serviço de TI é justamente o quê? É definido como um conjunto de componentes que é relacionado no suporte de um ou mais, e aí que fica o ponto-chave, processo de negócio. Então, vocês vão abrir lá o livro da IT, vai ter justamente isso. Essa é a definição. Então, o serviço TI é o quê? Ele é um suporte ao processo de negócio da empresa. Então, um sistema de faturamento, ele é o quê? Ele é fornecido usando banco de dados, usando rede. O serviço de e-mail lá, o Exchange, o Zimbra, ou o Lotus Notes, ele é um servidor de e-mail, usa link de internet, usa o recurso de rede. Então, ó, a gente veio e vocês começam a entender, a gente vai começar a destrinchar para mostrar a complexidade do que é justamente esse serviço TI que a gente está propondo. Então, ó, dentro desse serviço TI, a gente vai ter o quê? Sempre usuários finais. Até porque a TI ela é composta para isso. É para entregar às pessoas, os usuários finais, determinado serviço, determinada aplicação, determinada facilidade. Então, a TI ela vive para isso. Tá? Então, se você desenvolve um site, se você provê um link na internet, é para isso. É para o fim é melhorar a vida das pessoas. Então, abaixo disso, os usuários eles vão ter essa camada de entender o que é um serviço que está sendo proposto a ele. Então, um serviço de link de internet para uma comunidade pobre. Então, isso aí vai ser um serviço que vai ser disponibilizado via link, que vai ter um servidor de autenticação, e fora isso vai ter outro servidor web que ele vai fazer uma paginazinha de satisfação. Então, tudo isso são componentes que vai entregar aquele serviço. Que o serviço que a gente vai falar é o quê? É justamente serviço, sei lá, iluminação de favela via Wi-Fi. Então, esse é o serviço. E dentro desse serviço, o que é que vai ter? Então, dentro desse serviço, ó, eu vou ter várias caixinhas. Eu vou ter aplicação, vou ter informação, eu vou ter infraestrutura e vou ter o quê? Pessoas que vão dar suporte, pessoas que vão estar no financeiro vendo o que é que vai ser custo, pessoas que vão estar fazendo a parte de baixo lá, os processos. E esses processos têm que ser, ó, como a gente botou aí, o alicerce. Porque só com os processos, todas essas pessoas, essas caixinhas de cima, vão começar a se comunicar com a mesma linguagem, tá? Então, ó, infraestrutura, pessoas, processos, tecnologia, colocaria mais aí parceiros, né? Parceiros, eles, apesar que tá dentro de pessoas, mas ele bota a gente pode botar como parceiros sendo também, então de vez em quando a gente vai precisar buscar parceiros para ajudar a gente. Serviço TI, então, satisfaz um ou mais necessidade do cliente. Então, como eu falei no slide anterior, a satisfação é para o cliente, tá? E o objetivo justamente de suportar os negócios do cliente. Processo. Processo vem o quê? Um conjunto estruturado de atividades projetado para realizar um específico objetivo. Um processo pode definir, aí vem políticas, normas, orientações, atividades e principalmente instruir o fluxo de trabalho. Quem falou? Ele veio para quê? Para ser o alicerce, para juntar tudo isso. E atividade vem o quê? Um conjunto de ações destinadas ao alcance de um resultado. Resultado, pessoal. A gente tem que medir esse resultado. Então, nada do que a gente faz vai ser necessário se não tiver um resultado. Qual é o resultado que a gente pode pegar? Eu quero que o nível de satisfação desse serviço que está sendo entregue seja acima de 85%. Ok, isso é um resultado. Então, a gente tem que começar a pensar formas de medir isso. Então, para ilustrar o que eu falei no